Aí, gravando. Bom, boa tarde de novo, gente. Como a gente disse lá no comecinho da nossa conversa, antes de começar o grupo de fato, a gente vai só contextualizar o que é o GPETO aqui, para quem não conhece, para quem é de fora e tal. Que é o seguinte, o GPETO, ele é um grupo de estudo voltado à hermenêutica, à literatura, né, e ao direito. E aí, dentro desse grupo, a gente faz diversas pesquisas associando várias obras literárias, cinematográficas ou artistas plásticos mesmo, como o Bertou, que é o nosso professor assim, de arquitetura, que vem aqui falar sobre história da arte. E a gente analisa a sociedade jurídica, mas não somente ela, claro, a gente analisa a sociedade como um todo. E a gente parte dessas análises para fazer alguns debates, assim, né? A gente gosta bastante de conversar, como vocês já perceberam, né? Então, hoje a gente vai falar, né? Deixa eu contextualizar. Eu sou a Gabi, eu sou pesquisadora, né? Segundo ano como pesquisadora. O tema da minha pesquisa é o quê? Direito e cultura. Então, a gente está aqui tentando dar um reconhecimento para a cultura, né? Para as representações artísticas dentro do direito, como forma de humanização, de conhecimento, né? Compreensão. Eu acho que isso é muito importante, né? E quando a gente fala, eu sou pesquisadora, eu acho que dá um crédito, né? Então a gente sobe de patamar e fala assim, então eu vou ouvir essa pessoa falar, né? Mas, enfim. E hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que a gente fez aqui, né? Que é sobre a criminologia cultural associada à literatura, né? A gente pegou o conto do Rubem Fonseca, chamado O Cobrador, que é um conto, assim, bem curtinho mesmo e bem impactante, para associar a essa corrente metodológica que é a criminologia cultural. E aí, se você quiser falar alguma coisa agora, Felipe, qualquer coisa, eu já introduzo aqui também o que seria, né, esse tema da criminologia cultural. Não, e o que a gente vai tentar fazer também, né? O primeiro reunião nosso esse semestre foi sobre isso, né? Foi para falar sobre metodologia, forma de pesquisa que que o professor Guilherme, né, que foi o cara que fundou o grupo aqui, que ele dá aula na faculdade de Guanambi, na Bahia, né? E na primeira reunião ele veio e falou bastante sobre pesquisa e metodologia para produzir artigos e trabalhos no direito de literatura, né? E hoje a gente vai também tocar um pouco nesse assunto para falar a forma com que a gente qual que é a forma com que a gente produziu o nosso artigo. Está produzindo ainda porque ele não está pronto, né? Estamos aí produzindo, né, cumprindo o prazo, para mês que vem, vai ficar pronto mês que vem, é assim que funciona. Exatamente. Né? O prazo é dia Então, 25, dia 24 tá lá. e aí a gente vai falar também qual que foi as referências que a gente usou, tal. Então a gente vai pegar também nesse assunto, não estritamente só sobre o conto, a criminologia cultural, mas a gente vai falar também. Né? Bom, dado toda essa informação, né, a gente começa falando um pouquinho sobre esse contexto, né, contextualizando aí o que seria a criminologia cultural, que apesar de ter muita semelhança com a criminologia crítica, ela é um pouco diferente em si quanto ao objeto de estudo e a sua forma de análise, né? Mas vamos explicar o que é a criminologia de modo geral aqui, né? Que, bom, a criminologia em si, ela tem como o intuito, né, estudar o fato criminoso ou o meliante, como os termos são colocados nas doutrinas, né? Mas a gente busca, dentro da criminologia cultural, estudar também isso, só que de uma forma mais humanizada. A gente busca colocar isso por meio das representações artísticas que nos são dadas justamente por essas pessoas, né, e pelo convívio delas. Então, a gente vai sim estudar o objeto crime, o objeto delito em si e toda a sua constituição, mas a gente também olha para a pessoa que praticou ele e estuda essa pessoa, né? E vai buscar compreender, entender e compreender essa visão de mundo que ela tem e o porquê das práticas dessa pessoa por meio da arte, né? Tanto é que cultural vem das culturas que são abarcadas por ela, né? E aí, uma das mais clássicas é a literatura. A gente vê bastante sobre esses relatos criminológicos dentro da literatura. E o conto do cobrador que foi escolhido, ele é
sensacional nesse ponto. Ele realmente fala sobre isso e ele coloca para a gente de uma maneira tão explícita que fica difícil a gente saber lidar com ele, né? Mas começando assim do zero mesmo, a criminologia cultural, como eu disse, ela é uma metodologia, né? Com objeto de estudo ali sendo o crime e o indivíduo que o praticou ou que está inserido ali nesse contexto crime, né? E aí ela vai utilizar de duas formas para lidar com isso, né? Ela vai utilizar uma transgressão e uma resistência. E nessa transgressão e nessa resistência, ela vai visualizar a ordem que está todo mundo inserido, não só o criminoso em si, mas todo mundo inserido. E vai falar assim: olha só, a perspectiva de mundo dessas pessoas é de tal forma. Então, a maneira de lidar com elas e como o fator crime é dessa forma, é diferenciado daquela outra pessoa, né? E aí entra um pouco sobre as classes, né? E aí tem a semelhança com a criminologia crítica das classes sociais em si, mas se distancia a certo ponto só para falar o seguinte: olha, realmente são as classes sociais aqui que estão impactando na vida do ser humano dentro do crime, mas não somente isso. Ele vai mais a fundo um pouquinho e ele vai pegar sobre uma desigualdade e uma modernidade tardia para falar sobre isso. Ele fala que o produto de todo esse contexto criminológico e todo o contexto artístico também, ele está amparado nessas questões. Ele está amparado ali e ele precisa se sustentar e ser fundamentado conforme aquilo que lhe é dado pela estrutura que ele está inserido, né? E essa estrutura é a modernidade tardia, principalmente aqui no Brasil. E o que é essa modernidade tardia, né, que abarca a criminologia, né? Essa modernidade tardia, ela é um atraso no desenvolvimento da sociedade em si, de maneira bem simplificada, né, colocando. Mas esse atraso, ele leva à produção e à reprodução dessa desigualdade social. E a desigualdade social, ela é algo genérico. Enquanto a criminologia cultural vai versar sobre o direito penal como algo específico, a desigualdade vai ser algo geral. E aí a gente junta esses dois e fala assim: olha, nenhum dos dois se dissocia. Então, por meio de uma estrutura enorme, a gente faz essa conexão e fala sobre essa nascente dessa metodologia de análise. E é o seguinte: na criminologia cultural, a gente vai, como eu disse, a gente vai versar sobre transgressão e sobre resistência. Só que quando a gente fala de transgressão e de resistência, já vem à mente várias preconcepções, né? Vários preconceitos sobre o que seria isso. E aí a gente vai introduzir aqui o que seria isso de maneira não estereotipada, como as pessoas colocam. Claro que é muito difícil fugir de um estereótipo, porque a vida inteira nós olhamos para alguma coisa com um certo estereótipo, né? São nossas visões de mundo, né? Vem aí a cosmovisão. Mas é o seguinte, essa transgressão e essa resistência, elas são modos de abordagem que as pessoas e os indivíduos encontram para não se sustentar no crime, muito pelo contrário, mas para repelir o crime. Só que elas estão tão inseridas em dado contexto, em dado convívio social, que elas não conseguem. Isso já faz parte da estrutura delas. E eu estou falando bastante estrutura aqui, gente, mas por quê? Porque a estrutura é o que move a sociedade em si. Nós temos estruturas tanto objetivas quanto subjetivas, internalizadas como externalizadas. Então, a gente precisa compreender isso para entender que a criminologia cultural, ela faz parte de uma estrutura, só que ela quer romper com ela. Ela quer buscar analisar o indivíduo e a sociedade em si por um outro viés. Ela quer pegar a literatura e fazer uma denúncia e fazer uma compreensão. E aí eu fiz até uma anotação em tópicos aqui para você ver que a gente fundamenta as coisas aqui no Gepeto, né? Que é o seguinte: o direito e literatura, né? Ele é uma forma de análise do direito, do fenômeno jurídico. E a criminologia cultural é um método de análise do fenômeno criminológico. Aqui a gente juntou isso daqui. A gente pegou esses dois e falou assim: não, a gente vai juntar isso e vai dar bom. Vai dar muito bom. E deu muito bom. Porque o Rubem Fonseca, que é o cara que a gente vai abordar aqui, ele vai mostrar pra gente o produto da sociedade e da modernidade tardia. Ele vai mostrar pra gente quem é o indivíduo que está destituído de
toda uma humanização e está tão inserido na estrutura que o único modo de romper com ela é causando uma violência, né? E aí eu vou deixar até para o Felipe falar sobre o conto agora, porque senão eu vou ficar horas e horas aqui falando, e se deixar eu fico, né? Eu passo agora a palavra para o Felipe falar sobre o que é o conto do cobrador, e depois eu volto falando como que a gente percebe essa estrutura inserida no personagem do cobrador. Então, vai que é tua. Bom, gente, o conto do cobrador, eu vou fazer um pequeno resumo, né? O Rubem Fonseca, primeiramente, não, o Rubem Fonseca, ele é um escritor do final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Ele pegou uma época que o Brasil sofreu bastante no sentido de violência, não só no sentido de violência de criminalidade, mas violência do Estado, né? O fato da gente estar numa ditadura, estava na ditadura naquela época, e a linguagem, né, dele, a escrita dele é extremamente violenta, é extremamente visceral, né, e às vezes pode incomodar, né. Ele, na verdade, os contos dele, a maioria são contos que te incomodam, principalmente por ele ter essa escrita com muita violência e uma escrita também que parece mais um relatório do CSI, sabe? Ele não tem nenhuma parcialidade no que ele escreve, sabe? É totalmente imparcial o que está acontecendo, mesmo que o que esteja acontecendo é algo horrível, né? E o Cobrador, ele é um exemplo muito bom dessa escrita do Hope Fonseca, porque o Cobrador, ele é um personagem, ele é um homem que não tem nome, ele se autodenomina Cobrador, e é um cara extremamente pobre, né? Ele fala que tem cicatriz no corpo, tem a mão cheia de calos e tudo mais, e ele a característica dele é que ele tem uma raiva muito grande das pessoas como eu vou dizer, que possuem mais coisas que ele, né? Que tem que são melhores financeiramente do que ele. Ele tem muita raiva disso por ele achar que a culpa do estado em que ele está são dessas pessoas, né? E aí o conto começa nele num dentista, ele arranca um dente, né? Um dos dentes que ele não tem todos, né? Então ele já era um cara com falta de dentes, e aí ele arranca mais um. O dentista cobra dele, ele diz que não tem dinheiro para pagar, e aí o dentista diz, oh, se você não pagar, você não vai sair e tal, e aí ele vai lá e dá um tiro na perna do dentista, né? E aí ele diz pro dentista, a partir de hoje eu não pago mais, eu só cobro, né? Cansei de pagar. E aí ele, durante o conto ele vai encontrar várias pessoas que aparentam ter dinheiro. Ele vai encontrar um cara dirigindo uma Mercedes, ele vai encontrar um casal saindo de uma festa de gala num bairro nobre do Rio de Janeiro, né? Porque a história se passa no Rio de Janeiro, tem várias referências a bairros do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. E ele vai cometer atos muito violentos contra as pessoas. Ele invade um prédio, né? E estupra uma mulher no prédio. Então, e tudo isso ele diz que é uma forma de vingança pela condição em que ele está. Ele acha que, ele chama de bacanas, né? Ele divide as pessoas entre os bacanas e os fudidos, né? Os fudidos seria a condição dele e os bacanas são essas pessoas que ele ataca, né? E ele diz que faz tudo isso por uma forma de vingança, mas uma vingança não é contra um indivíduo específico, é uma vingança ao sistema, sabe? Mas antes de acharem que existe algum viés político, né? Que ele escreve num momento extremamente polarizado do Brasil, né? Que é o momento da ditadura, né? Ele também no próprio conto o Rupert Fonseca deixa um pouco claro que o cobrador ele não tem vamos dizer assim, esse estudo sobre ideológico, político, né? Tanto que ele também mata um cara que era
vendedor de armas, né? Ele mata o vendedor de armas para conseguir armas melhores, né? Então, às vezes ele demonstra que é algo bastante individual dele. O cobrador não se importa muito com essa pegada de que ele pertence a uma classe trabalhadora que deveria se rebelar, tal. Tipo, no conto não tem essa pegada, que era muito comum na época, né? Muitos escritores parecidos com o Rubem Fonseca vão para esse lado, né? Mas no caso do Rubem Fonseca ele não talvez ele não se importou muito de fazer de botar isso ideologicamente no trabalho dele, né? E aí durante o conto ele vai conhecer uma mulher, né? E aí que vem a parte interessante, que o Rubem Fonseca também mostra que o cobrador não é um monstro, né? Ele não é um cara extremamente mal, que só sabe fazer o mal, já nasceu malvado, né? Ele mostra também que o cobrador consegue se apaixonar, né? O cobrador ele cuida de uma mulher acamada que mora junto com ele, né? Ele divide alimento com um homem que estava na rua com determinada cena, né? Então o Rubem Fonseca também mostra que o cobrador é um cara, ele é um cara que também tem sentimentos comuns como qualquer ser humano, né? Existe um momento de humanização ali para ver que ele não é diferente da gente, né? Exatamente essa é a intenção, para mostrar que ele não tem diferença conosco, né? Porque se mostrasse só violência, a gente ia entender, a gente ia perceber um distanciamento, né? Meio que inconsciente com o cobrador, mas aí ele mostra ele se apaixonando, ele se envolvendo afetivamente com outros personagens, né? E no final do conto a mulher com que ele se relaciona meio que convence ele de que a vingança que ele está buscando também é uma forma de luta, né? E aí vem essa questão que um pouco ideológica, né? Que na época do Rubem Fonseca provavelmente tinha essa interpretação, e também na nossa, né? Que também está polarizado, querendo ou não. E aí ele resolve parar de usar armas, né, armas de fogo que matam uma pessoa por vez, e ele decide usar explosivos, né? E aí o conto termina com ele e a mulher indo até uma festa de Natal num bairro nobre de São Paulo, onde eles vão colocar uma bomba, e o plano era esse, né? Colocar uma bomba e explodir o local, né? Então é um conto extremamente violento, né? É um conto que você termina, você fica triste, né? Você fala, nossa, que merda. Mas extremamente rico, né? Nesse sentido, para a gente explorar a criminologia, né? E eu acho que a gente pode encerrar falando um pouco sobre a metodologia agora, né, Gabi? Bom, você quer que eu comece? Então, o que a gente fez nesse artigo, que é uma coisa que me guiou para produzir coisas sobre direito e literatura, né? Tanto que a minha monografia foi baseada em direito e literatura, né? E esse artigo foi muito importante para eu fazê-la, né? Cadê o? Deixa eu ver se eu consegui. Ah, aqui. Tá. Vamos ver se dá certo de compartilhar aqui. Vou mandar o link. Vamos ver se dá certo. Ah, tá. Pera aí, gente. Tô pegando o link do artigo. Vou mandar para vocês. Calma aí. Ah, caramba, não vai. Depois eu pego. Vou pegar, vou falar primeiro. Aqui é um artigo da professora Henriette Caran, que eu já falei aqui uma vez no GP, ele chama Questões Teóricas e Metodológicas do Direito na Literatura, um percurso analítico interpretativo a partir do conto Surge-se o Gordo, de Machado de Assis. E nesse artigo, né, o conteúdo dele é muito bom, é um artigo que ela vai falar do Machado de Assis, ela vai falar sobre o Tribunal do Júri e relacionar com o conto, né, ela vai falar um pouco sobre o... Ah, é esse aí? É esse aí?
Ah, então beleza. Valeu, Guilherme. E ela vai falar também um pouco sobre a trajetória do movimento de literatura no Brasil e tal. Mas o interessante desse artigo é que a estrutura dele dá para ser usada de base para fazer, para produzir. Nós produzimos artigos de literatura. Que é o seguinte: ela começa. A primeira coisa que ela faz é falar sobre o que é direito de literatura, que raios é isso, né? Porque provavelmente 80% das pessoas do direito não fazem ideia do que seja isso, né? Porque, né, não é trabalho de escola, né? Você assiste um filme legal e aí é, e aí e aí você relaciona com algo do direito, não é isso, né? Não é assim que funciona. E aí ela vai explicar a trajetória do direito de literatura lá, assim, bem resumidamente, falar que tem 3 formas de fazer isso, tal, que é o direito da literatura, na literatura e nossa, fugiu a preposição na como literatura, me deu um branco na preposição aqui agora. Então, direito da literatura, na literatura e como literatura. E ela vai explicar um pouco como é que funciona, né? E aí, a segunda parte é ela explicando e resumindo um pouco do conto, né? Do conto do Sursil Gordo. Ela vai resumir, vai explicar um pouco do contexto histórico do Machado de Assis na época, né? E, e, basicamente são essas duas coisas que ela vai fazer. Assim, estou sendo bem estou resumindo bastante. Ela vai resumir o conto, explicar o contexto histórico. E aí a terceira coisa que ela vai fazer é falar da parte do direito que ela vai relacionar com o conto, que no caso é o tribunal do júri, né? No caso dela é o conto Sursil Gordo do tribunal do júri, no nosso caso foi o conto Cobrador, criminologia cultural, né? E aí, depois de falar sobre o tribunal do júri, como que ele se estabeleceu no Brasil, na, na época da República Velha, e depois como ele é visto na Constituição de 88, tudo mais, né? E aí vem a parte interessante, que aí ela explicou o que é de literatura. Ela falou do conto, ela falou do tema do direito, né? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para o conto, né? Essa que é a parte legal, né, do negócio. Quando ela volta para o conto, é ali que ela vai mostrar que, ó, o Machado de Assis, no conto, o Machado de Assis trata o tribunal de júri dessa forma. O tribunal de júri, ele tem essas características, tem essa crítica, né, tem esses questionamentos. É ali que está a parte interessante mesmo do artigo, né? Então, quem se interessar em fazer produzir coisas do direito de literatura, é um modelo, vamos dizer assim, né? Que modelo é um saco falar modelo, porque gente do direito usa modelo de uma forma assim, bem cagada, né? Mas então, é um padrão de artigo que dá para usar e que muitas vezes os professores gostam muito, né? Os professores elogiam, né? Tipo, quando a gente colocou que uma das referências era esse artigo da Henriette, a gente até os professores lá do evento acharam legal, né? Acho que comentaram, né? Então é uma forma, né, um parâmetro de fazer artigo de literatura que o pessoal gosta, o pessoal da academia gosta, fala, é isso aí. E sempre usar referências da revista de direito de literatura é muito bom. Aí que os professores vão falar, realmente essas crianças aí sabem o que elas estão fazendo, elas não estão aqui de passagem, né? Não é qualquer um, né? Então fica aí essa dica, né? Vai ficar assim, ó, mais ou menos assim. Não sei se é que eu escrevo
meio devagar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é falar do direito e literatura. O que é esse negócio? Né? E depois você vai falar do conto, do filme, do livro, né? Da parte literária, da obra. Né? Aí você fala da obra. E aí depois você fala da parte do direito que você vai relacionar. Seria a matéria do direito. Né? Matéria a matéria do direito. E aí depois você faz a relação entre a obra e a matéria, entre os dois. Né? Se você conseguir fazer isso aí, já fica um artigo mais ou menos. Né? Eu não estou dizendo que eu sou especialista, que os meus artigos são ótimos, mas eu segui esse padrão e nos eventos que eu participei, os meus trabalhos foram aceitos, né? E foram relativamente elogiados, né? Então, é essa metodologia que a gente usa na maioria das vezes, né? A Gabi também usa bastante, né? O João começou há pouco tempo, né? O João começou há pouco tempo aqui no grupo, né? E para quem tiver interesse aí, né, fica aí a dica, né? Mas para a gente começar, é isso. Aí esse é o momento que a gente abre para todo mundo falar, para todo mundo, né, se manifestar. O que a Bárbara falou, ela saiu aqui depois. Eu já vou até me manifestar. É uma coisa que é muito interessante dentro do direito e literatura, essa questão de metodologia, né? Utilizar o próprio direito e literatura como uma metodologia de desenvolvimento de pesquisa. Porque uma coisa que o professor Guilherme, né, o fundador aqui do grupo, fala bastante, é essa questão de que a gente fica muito preso a método dedutivo, indutivo, a pesquisa de campo, a gente fica muito preso a isso, muito preso aos manuais de metodologia, quando na verdade a gente poderia utilizar as metodologias que realmente condizem com a nossa pesquisa. No caso, o direito e literatura, ele tem fundamento, ele tem argumentos, ele tem referenciais, né, muito bons para transformar tudo isso em uma metodologia própria. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, né, dentro de artigo, empobrece muito, a gente fala assim, não, mas a gente fez um percurso histórico pelo método dedutivo e passou pelas referências bibliográficas, né? Acaba caindo muito numa questão de normalidade. E a pesquisa, né, a pesquisa tem que ser inovação e tem que ser moderna, e aí a gente rala e rala para encontrar uma coisa nova. Então, assim, é muito importante a gente ressaltar isso, né? A gente ressaltar que metodologias são importantes, né? Apesar do Gadamer falar que método é uma coisa horrível, a gente tem que ressaltar a metodologia, né? E aí, eu até, se o João quiser falar um pouco sobre metodologia no campo marxista, porque assim, o João também, ele é ferrenho na questão do conteúdo marxista e nas metodologias, né? E isso é muito bom, porque quando o Felipe falou no começo, mas o João tem uma linha explícita, isso é muito importante, gente, principalmente na pesquisa, é muito importante a gente bater nosso pé e falar, olha, a gente segue esta linha aqui, e eu não me importo das pessoas virem com as críticas, eu até preciso das críticas para construir. E aqui no nosso trabalho, a criminologia cultural com o direito e literatura tem, assim, muitas críticas do por que fazer um trabalho sobre arte no direito, se o direito é uma instituição tão formal e tão importante, tão imponente, e a arte é uma coisa assim, não sei, fazer um solzinho, um negocinho, e sabe? Então a gente precisa deixar isso muito claro, porque quando a gente versa sobre essas temáticas, a gente provoca essas duas reações. A gente provoca a reação de que para que isso é necessário, né? A gente já tem várias coisas no direito que são muito boas, né? Uma questão tradicional. E a gente tem uma outra perspectiva que é muito melhor, que é de romper com esse paradigma. E a gente precisa disso, a gente precisa ter uma ruptura com o paradigma jurídico de analisar o fenômeno sempre da mesma forma, porque o fenômeno ele é muito mutável.
E na criminologia cultural, a gente pega o crime e vai falar assim, olha, o crime, ele também é mutável, junto com a sociedade, junto com a história. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a arte proporciona para a gente, né, essas representações, proporcionam um entendimento de como funciona a figura da criminologia e do criminoso e do criminólogo, como que ele estuda. Então, a gente precisa entender isso. E é uma estrutura tão grande e tão complexa que fica complicado a gente falar assim, nossa, mas putz, vou começar isso agora, vai demorar um tempão. E vai, vai demorar um tempão para a gente entender, mas é muito importante isso. É muito importante a gente entender, compreender e então aplicar isso, né? Porque a gente traz aqui a criminologia cultural, né? Focando aqui. No conto do Rubem Fonseca, a gente vê claramente uma violência muito explícita, mas, assim, como o Felipe disse, o conto é narrado em uma forma de relatório, de forma tão imparcial que a gente vê, assim, uma frieza. E aí a gente pega a criminologia cultural e fala assim, não, essa frieza, né, essa questão, ela tem um desenvolvimento muito maior que isso daí. Essa violência, ela é representada por uma estrutura que a construiu dessa forma. Ela é representada como uma maneira de ser, como uma maneira de produzir indivíduos. E aí, nessa produção de indivíduos, é até engraçado, né? Porque eu lembrei do Foucault. O Foucault fala sobre, conforme a gente vai adentrando nos sistemas, a gente vê que esses sistemas, eles produzem indivíduos. Por exemplo, o sistema capitalista, ele produz um determinado indivíduo. Um sistema anárquico produz outro tipo de indivíduo. E sendo esses indivíduos produtos de um sistema, produtos de um poder, a gente precisa entender como que eles agem dentro dele, né? E aí essas vertentes, essas correntes metodológicas vão estudar isso. A criminologia, ela é muito interessante, não só porque ela estuda o crime, porque o crime é muito legal, é muito bom, mas porque também a gente vai buscar entender o sujeito, né? O que é o sujeito, o que constitui o sujeito, por que o sujeito pratica o que pratica, por que o sujeito deixa de praticar o que ele deveria praticar. Então, essas questões são muito importantes. E dentro da sociedade atual, dentro do cenário atual, sociológico, político e filosófico, a gente fala assim, há uma necessidade de compreender isso, há uma necessidade de compreender o porquê da necessidade de compreensão, né? A gente entra nesse paradoxo. E agora, até provocando uma polêmica, né? No cenário político atual, a gente vê assim que o conto do Rubem Fonseca ele deixa de ser algo tão impactante para ser algo que a gente lê e fica normalizado, porque o que acontece na sociedade atual, a violência ela é tão perpassada e tão perpetrada que a gente não se assusta mais com ela. A gente faz o quê? A gente ignora, porque nós estamos saturados dela. Então a gente precisa entender que não é a saturação o caminho, né? Muito pelo contrário, a gente precisa ter uma outra questão para analisar. Enfim, e aí o que acontece? A gente precisa da compreensão e interpretação dos métodos. A gente precisa dessas coisas para estruturar a pesquisa. Enfim, né? É isso, a gente precisa disso. Bom, gente, alguém quer complementar, falar alguma coisa? Né? O Guilherme aí, que pessoal, se quiser. Peraí que eu fui intimado pela Gabi agora a falar. Não, mas é que eu acho muito legal, assim, tipo, quando ao se falar de método, assim, o mais importante para a pesquisa é que, assim, falando de forma muito simplória, e nem precisando de vários argumentos, assim, a gente sempre para e pergunta, por onde que eu começo? Separar, quero escrever, legal, acho interessante, quero falar na frente das pessoas, quero fazer um trabalho intelectual, mas por onde que eu começo? Uma coisa que eu achei interessante em se tratando de método é que método é, na verdade, a teoria em movimento. Em algum momento você conjecturou, pensou e colocou aquilo em movimento, colocou aquilo em prática, certo? É muito primordial trazer uma questão como que o Felipe trouxe de,
não bem um modelo, mas primeiro para a gente aprender a pensar sobre os assuntos, é bom que nós sigamos alguns passos ali, e aí nós, nesse processo, desenvolvemos nossas novidades, acrescentamos um autor que nos é muito importante por determinado fator, ou outro, sabe? Mas no processo de trabalho, principalmente quando a gente está falando de produzir, porque essa é a pretensão, né? Produzir ciência. Isso é muito complicado. Que quando nós conversamos que um sujeito pega um microscópio e analisa 40, 50 vezes determinada formulação ou recorte que ele fez de uma célula ou algo do tipo, parece que a gente vê ciência ali, mas quando a gente fala de livros, literatura, filosofia, direito até mesmo, não parece que existe essa barreira de entrada, assim, para a gente buscar o que é ciência, assim? E entender esse processo, entender que esse processo é de realmente escrever o mundo, a gente escreve e reescreve através do que já foi escrito, e nisso eu falo na maior amplitude assim, dos termos, determinado no que se foi escrito de agronomia, de direito, de qualquer outra das coisas, sabe? O nosso trabalho em entender as humanidades, né, que essa é a questão, humanidades, é entender como ela se constitui também nesse processo, sabe? Do que ela escreveu. E a partir disso que a gente escreve nossas próprias coisas, né? Por isso que eu acho que é uma questão muito importante. Eu poderia ficar falando de método marxista aqui por 2 horas e meia, enchendo o saco, mas é essa questão, e isso é muito importante, por exemplo, no método marxista, onde a história figura como um papel principal, ou não bem principal, mas muito importante, sabe? Entender os processos. Você vai estudar o Capital de Marx sabendo que os escritos econômicos filosóficos, que os Grundrisses, tudo foram meio que um projetinho do próprio livro Capital, sabe? Você tem, se eu não me engano, o autor que trata disso é o Rodolsky, no Gênesis e Estrutura do Capital. Mas você vai perceber esse processo, essa construção. As coisas começam, não que a realidade seja teleológica, assim, longe disso, nem a história, mas existe uma produção, existe um caminho ali a ser seguido, ou pelo menos uma busca, sabe? Porque a questão da pesquisa é buscar, né? É a mesma coisa que diria Marx das questões que ele disse descobrir, porque ele não começou, provavelmente não começou um estudo com uma tese pronta, dizendo, ó, eu vou estudar tal e tal coisa e eu já sei que a conclusão vai ser essa. Não, primeiro eu vou estudar tal e tal coisa e depois eu vou tirar a conclusão disso. A minha conclusão tem que ser desse processo doloroso, que é o processo de entender, captar, colocar, fazer uma intersecção, talvez, e depois produzir alguma coisa, né? Tirar uma conclusão disso. Mas eu acho que eu já me estendi ali, aí do devido. Já vão ficar me xingando aí de vermelho, então um abraço, gente. Lembrando que o que eu falei aqui não é uma regra consolidada na doutrina, ou sei lá, está em alguma norma de algum evento, de algum anal, não. Aqui, se você não quiser seguir, não precisa, tem outras formas de ver a produção de literatura e tal. Essa foi a forma que eu conheci o movimento, né? E é tentativa e erro, né, Felipe? É aprendendo. Tem um caminho que alguém já trilhou. Eu posso tentar por ele, ver, não, até desse caminho é importante para você tirar suas próprias conclusões. Não, realmente esse caminho não é o qual eu quero seguir numa pesquisa, porque eu penso de determinada forma que é outra. Nisso você vai consolidar muito mais essa outra forma, pensando na que você não quer seguir. Exatamente. E outra coisa que eu vou até adentrar agora a temática em si, quando a gente fala sobre essa observação do método, tudo, mas vamos pegar o conto e vamos falar sobre o cobrador em si, né? Eu acho que assim, a gente falou bastante aqui já da metodologia, mas a gente precisa falar também do objeto de estudo, né? Que a metodologia, ela estuda alguma coisa. E aqui o objeto de estudo em si é o nosso conto do cobrador. Só que a gente está além do conto do cobrador, a gente não está analisando o conto, a gente está analisando qual é a figura do cobrador, né? E a gente está analisando, então, o quê? Aquelas pessoas que são produto de uma sociedade completamente desigual, né?
que utilizam-se da violência como uma forma, assim, de reparo à própria violência que elas sofreram, né? Ela responde à violência com violência. Então, a gente precisa analisar isso, a gente precisa entender como que funciona o modo de vida dessas pessoas, como que funciona o interior e o exterior delas, né? Porque se a gente compreende esses fatos, a gente então pode sim aplicar a metodologia. Sem entender que isso existe, a gente não consegue andar para frente. E uma coisa que é muito legal nesse conto é que, assim, ele narra com uma frieza, né? Ele apresenta o indivíduo e o tempo inteiro, eu acho que o conto, se a gente for somar, ele dá umas 2 páginas mesmo, umas 2, 3 páginas. Se a gente for somar, a gente fica o conto inteiro pensando, não pode piorar. Esse cara não pode fazer alguma coisa que vai ser pior e mais violenta. Só que pode sim, e piora, e causa um estranhamento na gente, assim, apesar de ocorrer algumas coisas até piores atualmente, mas o objetivo dele é mostrar que ele vai se superando. Ele é uma bola de neve que a sociedade cria, né? Nós criamos essas pessoas. E o que nós fazemos com elas, né? No direito penal, apesar de ser um direito penal o título do garantismo penal, muito pelo contrário, a gente pega essas pessoas, rotula elas e deixa ali em cima, né? Deixa ali, ó, fala assim, ó, você vai ficar aqui e nós não vamos mais falar sobre isso, né? A gente não fala sobre isso. Então, pegar essa metodologia de criminologia cultural é pegar o seu objeto de estudo, que é um indivíduo, que é um ser humano, e falar assim, olha, a gente vai aplicar aqui um processo de humanização e um processo de dignidade para compreender você, para compreender, assim, nem que seja uma única pessoa, mas estudar toda essa estrutura que é essa pessoa, né? Porque cada pessoa carrega uma coisa dentro de si e a gente precisa compreender isso para compreender o social. E, nossa, eu tô falando demais de estrutura hoje, né, gente? Mas é o que acontece, eu vou até explicar. Eu estou estudando o Bourdieu. E o Bourdieu, o que ele fala? Ele fala sobre estruturas estruturantes, né? Então, eu estou praticamente aplicando aqui para vocês a estrutura do Bourdieu dentro da criminologia cultural e dentro do indivíduo, né? Do cobrador. Já estou colocando a tese em prática. Mas o que acontece? É por meio disso que a gente vai buscar, assim, entender como que funciona mesmo. Assim, essas pessoas, elas são tão humanas quanto a pessoa que vai, por exemplo, numa instituição religiosa. Essas pessoas são tão humanas quanto a pessoa que está sentada aprendendo sobre direito penal. Entendem? É isso que a gente tem que pisar no calo das pessoas. A gente tem que virar para elas, e agora eu vou até colocar na prática. Recentemente, houve aquele caso do Lázaro, eu ia falar do Lázaro Ramos, né? Mas o Lázaro Ramos, ele tá lá na televisão quietinho. Mas esse caso do Lázaro, ele provocou muita revolta nas pessoas e muito desejo de vingança. E aí, a gente vai pegar essa criminologia cultural e vai falar assim, olha, o Lázaro, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Ele é produto de uma sociedade violenta também. E aqui não é passar pano para ele, não é falar assim, ah, coitado. Pelo contrário, gente, a gente tem que haver uma condenação dos atos e dos fatos, mas também tem que ter uma subjetivação sobre isso. A gente tem que entender o porquê daquilo. E quando a gente vê a sociedade também atacando aquele caso do Lázaro ou do cobrador, a gente entende que a sociedade passou a ser um objeto de estudo também. A gente entende que ela também é uma fonte de análise, porque os afetos que são produtos dela afetam as outras pessoas, né? E isso é muito importante. A gente precisa compreender como que isso funciona e o porquê disso ainda funcionar. Nossa senhora, tô revoltada até. Mas realmente, gente, quando a gente fala de criminologia, o objeto de estudo aqui que a gente versa é muito revoltante, porque as pessoas vão virar para você e vão falar assim: olha, mas você está defendendo o bandido. Ou pior até, vão virar e vão falar assim: leva para casa. Já que você gosta, leva para casa e cuida. Entendem? Esses estereótipos são objeto de estudo da criminologia. Fala assim, não é assim que funciona, galera. A gente tem que seguir aqui, ó, um estudo e compreender que essas pessoas precisam também de compreensão, né?
Então a gente passa por todo esse processo. E como o João disse, a história é muito importante. Dentro do método marxista, ela é um dos ícones, né? Assim, tá ali em cima, tá naquele patamar. E a gente precisa aplicar a história em todos os métodos. Eu acho que a história é muito importante porque a partir dela a gente visualiza a construção. E visualizando a construção, a gente pode identificar, tá? Não é uma coisa estanque, mas a gente pode conseguir enxergar algumas coisas sobre como essa história nos ajuda também, né? E aí a gente pode abrir isso para muitas outras questões, não só sobre a criminologia, mas também sobre o autoritarismo. E aí, quem vem falando sobre isso é até os antropólogos brasileiros. A Lilia Schwartz vai falar sobre isso. A gente pode pegar outro objeto de estudo também para falar sobre o jeitinho brasileiro. Vem o Sérgio Buarque de Holanda com a metodologia, analisa ali aquele objeto de estudo. E tudo isso dentro de uma sociedade. Tudo isso buscando interpretação e compreensão. Então, acho que esses são dois polos que a gente precisa muito aplicar e muito entender, né? Muito estudar. Apesar de que estudar cansa, estudar dói. Só que a gente gosta, né? A gente é meio burrinho, a gente gosta de estudar. Olha só. Então, a gente vai a fundo nesses métodos e nessas análises. E é Não, uma basicamente coisa, isso. uma coisa que eu acho que vale a pena falar aqui, para ver se para ver se vocês concordam com o que eu estou pensando aqui, né? Parando para pensar a forma como que gente que não estuda direito pensa a justiça, entendeu? E na maioria da população, né, principalmente a nossa, que é uma população que tem um déficit muito grande em educação básica até, né, infelizmente, a primeira forma que você pensa a justiça, a primeira coisa que vem, a primeira forma de estabelecer justiça que vem na cabeça é a vingança, né, é através da violência, né. Tanto que muitas vezes, eu pelo menos, eu não sei as gerações aí depois de mim, né? Eu sou dos anos 90, né? Nasci nos anos 90. Né, a minha mãe, quando eu era criança, ela chegou a me bater, sabe, para me corrigir, né? Então você vê que a primeira forma de que você tem de estabelecer a regra ou estabelecer uma forma de justiça é através da vingança, da violência, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? No sentido de ter pouco conhecimento nesse ramo específico. Aí, a partir do momento que você passa a estudar, e você faz 5 anos, você passa 5 anos estudando, né, formas sobre sobre normas, sobre formas como formas de interpretação de justiça, né, e tudo mais, você percebe que tem coisas tipo criminologia, né, tipo direito penal, tipo devido processo legal, tudo isso que faz com que a gente deixe essa forma mais infantil de pensar, né, não sei se infantil é a palavra, mas assim, essa forma principal, né, que vem primeiro, que é a vingança, a violência, né, e passa para algo mais elaborado, né? Algo mais, não vou dizer evoluído, porque não é, mas no sentido de, de ter uma atenção maior, né? De ter um olhar mais específico, mais aprofundado, exatamente, Lili. Mais aprofundado e para tentar encarar a justiça de uma forma diferente, de uma forma que dê para estabelecer para todo mundo, para fazer uma sociedade mais interessante. Eu não vou dizer melhor, mas pelo menos mais interessante, né? E é isso que eu acho que eu vejo na internet no caso do Lázaro, né? Eu acho que o Lázaro é interessante, que eu acho que ele tem um paralelo com o do cobrador, porque a forma como que a imprensa, os jornais na história, né, do cobrador encara, né? Toda vez ele vê que
quando ele matou o cara que era pobre lá, o vendedor de armas, ninguém falou dele. Mas quando ele mata o rico, né, o cara da Mercedes, aí é a primeira página no jornal, né, e aí está escrito no jornal que as ruas não são seguras, né, que a criminalidade está aumentando, e tipo, tudo isso deixa ele muito bravo, muito mais pé da vida, né, no conto. Né, e foi mais ou menos o que aconteceu com o Lázaro, né, que a imprensa foi lá, fez todo o trabalho dela em cima lá da violência, né, porque através da violência a imprensa consegue audiência, consegue vender, tal, né, ganha dinheiro, né, todo mundo sabe como é que funciona. E aí, a visão que as pessoas que não estudam, né, leis, não estudam normas, não produzem artigos sobre o assunto igual a gente, a primeira coisa que vem na cabeça delas é a vingança. É a violência. Pô, se esse cara tá matando pessoas, esse cara tem que morrer, porque tipo, é um pensamento, é o primeiro pensamento meio que lógico que aparece. Eu não sei se ele é tão lógico assim, mas por milhares de anos ele foi bem lógico, né? Por milhares de anos ele foi bem lógico. Mas é isso, né? Eu acho que é interessante a gente estabelecer essa diferença, né? Entre a gente que estuda a parada e o pessoal leigo que não estuda essa parada, né? Nunca passou perto de estudar isso, né? É por isso que a gente tem essas narrativas aí meio de vingança até hoje, né? E é muito importante também fazer a crítica dentro da própria narrativa, dentro da própria pesquisa, porque, por vezes, as pessoas vão utilizar esse objeto, né, vão pegar o criminoso, né, e aqui o crime, né, que é o tema da reunião de hoje, e vão ter um olhar para ele completamente diferente da humanização e da compreensão. Né? Muito pelo contrário, vão falar assim, não, a gente precisa voltar lá com olho por olho, dente por dente, porque só assim vai resolver a parada. Não é assim, não é assim que funciona, né? A gente tem que buscar compreender primeiro. Mas por que eu falo isso, né? Por que a gente precisa fazer essa crítica? Porque o mundo acadêmico, ele não é perfeito, longe disso, meu senhor, né? Então, a gente precisa entender que dentro do próprio mundo acadêmico, as pessoas têm diversas formas de olhar a justiça e de fazer a justiça também. Então, dentro do conto, a gente vê assim, olha, a criminologia cultural vai pegar essa pessoa aqui, vai pegar o cobrador e vai estudar o convívio dela, o meio dela, o seu interior, as suas representações, né? Como que ela se enxerga na literatura, no cinema e etc. Só que outras criminologias vão fazer de outra forma. Muitas vezes vão falar assim, olha, essa é uma pessoa que é um produto dela mesma, ela é má por natureza, então a gente precisa deixar ela isolada, porque a socialização não é uma opção, né? E parece estranho pra gente, né, que estuda humanização, ver alguém falando sobre isso, sobre a exclusão de alguém. Mas é muito comum. É o mais comum que tem, na verdade. A gente realmente é exceção, né? A Bárbara até brincou, falou assim, 40% é muito, né? Tá sendo bem generoso, porque, de fato, é bem pouquinha pessoa, assim, que estuda isso. E, João, vou deixar você falar. Pode falar. Não, assim, é que assim, é muito importante, eu acho que é uma visão também a se aplicar também para corroborar nesse raciocínio, a de um direito penal mais crítico, assim, sabe? Não que eu não que eu vá fazer uma análise direta, assim, sabe? Nem também muito profunda, mas assim, por exemplo, o que diz Pachucanes sobre organização de direito penal na sociedade capitalista qual a gente vive, sabe? E esse funcionamento como um sistema de contratos. Muito embora Pachucanes estivesse falando mais do sistema americano, ainda guardam algumas relações ali, principalmente sobre a forma de mercadoria, a questão da forma jurídica, né, em si, muito presente na obra do professor Márcio Brilharinho Naves, da Unicamp. Mas, assim, essa questão do direito penal ser uma relação contratual. Porque, assim, se você for pegar na teoria marxista, assim, usar, por exemplo, Althusser, para dizer que existem algumas questões que estão ali envolvidas na reprodução da sociedade qual a gente vive. Na produção e reprodução, como diria ele no texto. Um desses fatores são os aparelhos ideológicos do Estado.
O direito, por exemplo, ele figura, assim, ele usa aquele caminho marxista de falar de superestrutura e infraestrutura, né? E o mais interessante, o direito aparece como aparelho nas duas estruturas. Ele se organiza das duas formas. Ele é um aparelho ideológico, a gente aprende a violência, a gente aprende a classe social através da violência e da criminalização de determinadas pessoas na sociedade, para usar até o termo mais pós-moderno, essas relações de poder, certo? Essa microfísica, né, Gabi? De poder. Mas é muito importante para perceber o quanto isso é fundante para a própria relação das classes sociais na nossa sociedade. Realmente o direito penal serve a, primeiro, uma relação contratual com o Estado, para estabelecer limites, certo? E eu imagino assim, que deve ser muito lucrativo ter um sistema penal e processual penal como o nosso, bastante problemático, velho, que ninguém se importa em renovar, porque na pior das hipóteses, assim, o que a gente aprende na universidade, se é uma seara do direito a qual nós devemos uma atenção muito grave por tratar dessa parte mais pontual dos direitos, que é a liberdade, né, e a própria lesão a um bem jurídico, nós tratamos de forma totalmente displicente. E aí vamos mexendo na aposentadoria, mexendo em coisas muito problemáticas, fazendo cortina de fumaça com carros do exército, enquanto se aprova leis trabalhistas para dizimar a classe trabalhadora, assim, parece que é isso, é impressionante, sabe? Então, nós temos que ficar bastante atentos o quanto que esses sistemas favorecem, enquanto são aparelhos ideológicos do Estado, na forma de reprodução de fatores sociais que estão incrustados, inclusive em nós mesmos, sabe? E a forma como nós podemos, pelo menos pontualmente, tentar trazer uma mudança, que seja pela dignidade mesmo, de fato, como nós colocamos na Constituição, como se coloca no constitucionalismo moderno, que seja pela dignidade de uma classe. Nós temos que entender esses problemas e abarcar a realidade ao direito, como as coisas realmente acontecem, e não essas proposições silogísticas que a gente inventa muito. É impressionante como a gente tem termos para as coisas. Vocês já pararam para pensar? Que troço que é uma coisa julgada? Que coisa é essa que é julgada? Você já pensou na forma de uma coisa julgada? Por que a gente tem que fazer embargos de instrumento? É necessário, até em termos de linguagem... A gente faz embargo porque a gente não entendeu o que o juiz falou, né? Você está entendendo o que é uma comunicação que necessariamente tem que descomunicar? Por quê? Quais essas motivações? Porque a realidade está aí pronta. Só não há ver quem ele fecha os olhos ou coloca a cortina da ideologia frente a eles. Eu coloco um óculinho e tento olhar por isso. Sabe? É a mão invisível do mercado colocou um óculos na minha cara. Vamos tirar esse óculos então, gente, na base da porrada. Brincadeira. Na base do respeito e do diálogo. Democraticamente. Como diria... Democraticamente, como diria Ciro Gomes. Como diria Marina Silva. Marina Silva, ela é mais meme, né, gente? É mais meme, exatamente. Clássico. Ó, só avisando aqui pro pessoal. Só avisando aqui pro pessoal que entrou depois, né? Depois que a gente começou. A gente tem um canal no YouTube agora e tem aula lá no canal já postada. Essa reunião também vai pro canal, tá? Eu vi que tem gente que entrou depois. Aqui, ó, nosso canal é esse aqui. Se quiser ver as outras reuniões que a gente mandou lá, a gente já mandou lá, tal. Se quiser rever essa também, pode rever. E o que mais que eu vou falar? Mais uma coisa que eu vou falar, já que eu já estou entrando nesse assunto. Depois a gente volta para o assunto importante. A gente tem um grupo no WhatsApp, porque a gente é muito tecnológico, né? Então, se vocês quiserem entrar no grupo de WhatsApp, às vezes eu mando livro, às vezes o João também manda livro, a gente manda vídeo interessante. Tem dica de cinema. A gente manda
zoeira também, figurinha, bastante figurinha. Então, se Nossa, quiser, eu vou mandar só tem Bastante figurinha figurinha. comunista, hein, gente? Só tem figurinha comunista. Que, Já assim, vou ó, PDF herdando. que caiu, tem uns PDF que caiu do caminhão aí, umas coisas que Vai você não fazendo. acha. Você acha com Gabriela Vernazzi. Ai, gente, eu tenho até os sites ideais para vocês. Vou aqui, fazer uma ó, lista. o link aí do Zap. Ah, é verdade, ó. Quem quiser, é só clicar no link assim. A gente manda Aí, ó, a gente manda o link das reuniões por lá também. muita Tá? tecnologia. Muita Também tem isso. tecnologia. E a gente Beleza? manda evento Gente, também. e falar, aproveitar assim, falar, primeiro agradecer muito a presença de todos os visitantes. Eu sei que já houve o Guilherme aí que está com a gente até agora e com a câmera ligada. Valeu, Guilherme. Tipo, Aí. é muito legal assim, é muito legal esse intercâmbio, né? Poder falar fora da nossa própria bolha, né? Porque a universidade muitas vezes faz isso, cria bolhas. E é muito interessante poder, tipo, ter essa discussão, assim, dizer que você é sempre bem-vindo, cara. Todas as outras pessoas também que estão são sempre muito A gente bem-vindas precisa aí globalizar o para nosso estar. grupo. Não, e Não, peraí, isso é coisa de liberal. uma coisa que a gente tem que deixar, acho que a gente tem que registrar, é que aqui em São Paulo, a gente quase ninguém liga para o direito de literatura, diferente dos estados do Nordeste. Lá no Nordeste tem uma produção muito foda gigantesca em direito de literatura, né? Tanto que o fundador desse grupo fez o mestrado dele na Bahia, né? Tanto que ele conhece bastante professores lá da região do Nordeste, e a gente... Continua lá, né? Sim, continua dando aula lá, o Guilherme Alcântara. E aqui, nas próximas reuniões a gente vai ter convidados professores das faculdades do Nordeste, né? A gente já veio né, que é o José Medeiros, e vai ter mais, né? Porque nos estados do Nordeste, eu falo estados do Nordeste porque é a Bahia, é a Paraíba, o Rio Grande do Norte, tem várias universidades lá, tem uma produção muito boa de direito de literatura. Então a gente tem bastante coisa para aprender com as faculdades da região Nordeste. Aqui em São Paulo ninguém liga para a literatura. Aqui a gente só quer saber de dinheiro, de agronegócio, é só Aqui isso. nós somos os sudestinos. Os sudestinos não ligam É, para isso, tudo gente. propriedade. A gente A só gente podia quer. falar de MST qualquer dia aqui, né? Só para causar. Nossa, gostaria. Eu vou aparecer com o bonezinho. Reforma, vamos fazer um encontro sobre reforma agrária, Gabi. Nossa, eu topo. Eu vou pegar até um objeto, eu vou pegar um livro assim, ó. Vou falar assim, ó, para Você não vocês tem que verem que eu deixar não fugi do grupo, eu trouxe até um livrinho. deixar uma leve propaganda na tela em algum lugar. Quem pegou, pegou. Né? Aliás, gente, tem a cesta do MST aí. Eu não sei se vocês pegam ela, mas é muito gostosa. Imprudente? Nossa, a que eu pego é lá de Rosana. É muito boa. Que legal. Minha madrinha pega a gente. É só É produtivo. legal esse trabalho que eles fazem com assentamento, né? Produção. Nossa, e é muito importante. Só lembrando, pessoal da Toledo, deixa o RA aí que a gente manda e-mail para a secretaria para dar horas para vocês, porque horas são importantes. Né? A gente precisa formar, né? Mas, só para a gente democratizar o debate aqui, o Matias, você quer falar alguma coisa? Matias também, companheiro, sempre fica com a câmera ligada lá. Junte-se a nós aí. Então, gente, eu gostei muito do livro, não consegui terminar, mas gostei bastante da parte que eu consegui ler, e eu achei assim que ele tem uma certa identificação com a violência, que ele passa a gostar da violência, né? A violência torna algo bom, parece que tem uma inversão da moral. Ele trata no livro, por exemplo, ele cita partes de violência, ele fala risos, ele parece assim que brinca com a delícia de praticar violência, como é delicioso inverter essa moral. E eu fico pensando justamente como produto realmente dessa desigualdade, né? Disso que vocês falaram no início do grupo, né? Dessa disparidade
e dessa como é que eu falo assim, dessa falta, né, dessa ausência de, de, vamos dizer assim, eu não vou dizer, de uma, como é que eu falo assim, de uma riqueza cultural, né? Parece assim que ele perde, ele fica pobre culturalmente e aí ele não consegue sair disso e ele revida isso na violência, né? E ele estoura, essa violência estoura nos outros. De certo modo, me lembrou muito Kafka. Só que Kafka, ele se autorreprime, né? É contra ele mesmo. Então, me lembrou um pouco Metamorfose também. Não, foi exatamente. O Kafka, ele faz um caminho inverso, né? É tipo, as coisas vão acontecer com o personagem, não é o personagem que vai fazer coisas, né, na narrativa, na história, no mundo ali. Realmente, assim, é um paralelo interessante, que eu não tinha pensado, mas é bom, muito bom. Né? E o Guilherme... Fala fazer um comentário aí, Guilherme. Fala que a gente mandou bem, por favor. Como eu disse, a gente não aceita crítica. Xinga a gente, sei lá. Eu gostei muito da reunião, foi muito feliz participar, espero continuar participando. A gente também começou um grupo de estudos de estudantes, né? Eu não sei se o pessoal falou antes de eu entrar, eu acho que é o Armorial, Direito e Literatura. E aí, convida a gente, cara. Eu ia mandar um link aqui, eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp, que eu já entrei, eu acho. Aí, não, eu vou entrar ainda. É porque eu não tô com o celular aqui, eu tentei entrar pelo WhatsApp web, não deu. Mas eu gostei muito, e é muito necessário, né? Esse debate. A gente discutiu na última sexta da semana passada, justamente sobre um artigo da Luísa Giuliani, que estava no Congresso, que ela é muito legal. E ela participou da reunião, então ela gosta muito de participar e gosta muito de ensinar para a gente, né? E ela já tem muito tempo, né, de pesquisa e participação na RDL e tudo. E aí ela falou sobre o artigo dela com o professor André Caran, sobre a evolução do estudo de Direito e Literatura no Brasil. E é justamente isso. Ela, na época, analisou o Comped, né, os trabalhos do Grupo de Trabalho de Direito e Literatura no Brasil, e quase nenhum tinha essas bases de artigos da professora Henriette, ou do Dworkin, ou do François Oss. É outro artigo muito bom que, assim, quando for fazer coisa com direito de literatura, tem que usar isso aí também, né? E assim, eu falo, esse artigo é meio que uma prova de que quando você vai relacionar obra artística com o direito, é meio que vira trabalho de escola, né? Você fala, que legal essa série na Netflix, aí você faz uma parada, né, para ganhar uma nota. É mais ou menos isso. Fica isso mesmo, né? Isso é tão Black Mirror, né? Fazia no ensino médio, da minha época do ensino médio, eu sou meio novo, tenho 20 anos. Aí eu ainda lembro da época da redação, né? Cite tal livro, né? Capitães de Areia e tal. E a Henriette, ela dá... O meu cachorro tá latindo. E a Henriette trata disso, né? Da necessidade das categorias da teoria literária para não instrumentalizar a literatura, né? A gente tem que saber diferenciar quem é o narrador, quem é o autor. E isso tudo vai modificar, ajudar no recorte metodológico e na perspectiva que a gente vai utilizar. Então a gente está indo no caminho, coincidentemente, de vocês. Claro que coincidentemente, mas também inspirados por pessoas como Luísa, como a professora Henriette Caran, como a RDL, que faz uma divulgação excepcional. E a gente vai vendo que esse Brasil, que é plural, né? E o Armorial é justamente por causa de Ariano Suassuna e de toda essa tradição da literatura nordestina. A gente está nesse caminho, né, de tentar criar bases metodológicas e se comunicando, que eu acho que uma das únicas coisas possíveis desse AD foi diante de todas as dificuldades, permitir esse diálogo entre pessoas de regiões diferentes, sem demandar que a gente viaje, porque custe passagem de avião para quem é bolsista de iniciação científica ou de monitoria, o que seja, é muito caro, né? Então, pelo menos a gente conseguiu, e espero que, voltando presencial, tanto o pessoal consiga se encontrar, como a gente continue mantendo esse contato virtual, né, dos grupos.
e estejam É, contentes de participar. Então, a gente partiu não, participar. Então, a gente partiu excursão. excursão para Paraíba. Eu quero, gente. Nossa, que delícia. Eita. Por favor. Praias. Mas eu acho que a gente pode ter uma coisa que vale a pena tentar, a gente compartilhar conteúdo, sabe? Assim, os encontros, eles vão voltar presencial em algum momento, não sei, de repente se acontecer um apocalipse, não volta aí, né? Mas acho que não deixa de ser muito provável. Exatamente. É verdade. E aí eu acho que a gente pode tentar ficar compartilhando conteúdo, assim, tem um artigo interessante, ou sei lá, se tem uma palestra de um professor na internet aí legal, aí a gente vai compartilhando essas coisas, né, que aí acho que isso aí vai ser engrandecedor aí, né, dos Que a dois gente lados. gosta disso, a gente gosta de Evento. PDF na internet. Evento também, essas coisas e tal, isso aí dá para fazer, né? Então vocês se reúnem de sexta? Não, a gente ainda não tem um dia fixo. A única coisa fixa, por enquanto, é que a gente está se reunindo de 15 em 15 dias. E aí Isso é legal. A gente marcou na sexta porque era justamente o dia que a Luísa estava disponível naquele dia, em específico, na sexta em específica. Aí a gente tá vendo quais são os melhores dias e horários para tentar estabelecer um dia que fica mais fácil, né? Você sempre na quinta? Sempre na quinta, das 5h30 às 7. Das 5h30 às 7. Tá acabando já, gente. Calma que tá acabando. Mas já acabou praticamente, a gente aqui, agora só... a gente aqui, esse grupo, né, ele começou em 2015. Vai fazer 6 anos. Então, o começo foi uma merda, né? Mas agora a gente já tá meio que já pegou o jeito, né? Já é a segunda geração de coordenador, né? Os primeiros coordenadores, os fundadores, viraram professores universitários, né? Que é o professor Renato Herbella e o professor Guilherme Alcântara, né? O Guilherme foi pro lado do direito e literatura mesmo. A gente é a segunda geração de coordenadores, né? Eu, a Gabriela e o João, né? E se tudo der certo, vai ter a terceira, né? Se Deus abençoar, né? Padre Cícero, que eu sei que ele é bom, né? Tem que trazer os brasileiros, irmã Dulce. Hoje a irmã Dulce está fazendo aniversário. Né? Meu ela Deus, nasceu olha, dia 26 de agosto. Eu só queria falar. Não é a irmã Dulce, não, é a Madre Teresa de Calcutá. Foi mal, confundi as irmãs. Eu só queria falar um negócio de importância e tal, e de uma questão de literatura, porque assim, o Guilherme falou de Ariano Suassuna, e você não sabe, eu tenho um amorzinho assim no meu coração especial que as pessoas pouco conhecem com literatura de cordel, porque eu acho que o que a literatura do Brasil é grande seria muito maior se ela parasse de chamar alguma literatura que é talvez a mais vamos usar um termo muito aberto, mas a mais poderosa delas é o que eles chamam de regionalista. Que chama, é muito legal isso, e é muito importante a gente lembrar de autores assim que são muito importantes para o nosso, porque a gente fica nesse foco com todo respeito, gente, amigos, aí a gente fica nesse foco do Machado de Assis, esquece que a gente tem grandes nomes, mas grandíssimos nomes, assim, como o Ariano Suassuna, por exemplo, João Guimarães Rosa, uma infinidade. Obras gigantescas, obras que assim, a gente, inclusive, podemos trazer por exemplo, Graciliano Ramos, para debatermos. Eu acho que é um tema muito... já falamos do Graciliano Ramos aqui uma vez, mas já faz tempo, já faz uns 2 anos. O próprio Rubem Fonseca. Então, a gente tem que lembrar o quão rica culturalmente é a nossa literatura, assim, sabe? Sim. Lembrar cara, é muito bonito isso, né? Eu fico babando aqueles videozinhos de poesia falado no Facebook. Você sabe do que eu tô falando, né, Guilherme? Sim. É muito bonito. Zé Limeira, não conheço, vou procurar. É tradição oral. Zé Limeira é repente.
Se pesquisar na internet, tem um monte de Não tem no YouTube algum vídeo, alguma coisa? No YouTube, O repente, perfeito. O repente é maravilhoso também, gente. É uma criatividade. Eu gosto da criatividade do repente. Que é maravilhoso. Aqui só tem. Aqui na nossa região só tem modão. Se você quer um resumo da nossa região, você procura a música Boate Azul. Aí você vai ter um resumo. Só que você tem que lembrar que em volta da Boate Azul são 50 plantações de cana-de-açúcar. É muita coisa, gente. Bom, gente, é isso aí. Isso. Ó, agora chega. Divagamos, então é hora de encerrar. Obrigado, gente. Isso aí, quando tiver reunião do... Como é que chama o grupo? Armorial. Armorial. Quando tiver a reunião do Armorial, você manda lá no grupo do WhatsApp que a gente vê. Não se importa não, tá? Você manda o que você quiser lá naquele. Mesmo. Tá bem, combinado. Beleza? Então é isso. Obrigado. Tchau. Falou. Semana que vem tem mais.